o Cruzeiro respondendo sobre Caio César. Falo também sobre Caio Jorge. Como é que ele chegou ao Cruzeiro? Quem o indicou? Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Cruzeiro para colocar um ponto final numa especulação de pelo menos 10 dias sobre a Raposa e Caio César. Atacante brasileiro, 21 anos de idade, pertence ao Al Hilal. Ele está fora dos planos do time saudita para a temporada que está por começar, isso porque o Al Hilal busca jogadores de nome internacional e tudo que o Caio César não tem hoje é fama. Pois bem, o atleta está à disposição do mercado e muita gente havia cravado que o Cruzeiro tentaria sua contratação. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte que afirmou, abre aspas, pode cravar que o Cruzeiro não vai contratá-lo. Não faz parte dos planos, fecha aspas. Caio César, que em sua primeira temporada com a camisa do Al Hilal, jogou 20 partidas com 3 gols e 3 assistências, havia sido comprado por 9 milhões de euros junto ao Vitória de Guimarães, atleta formado na base do Curitiba. O Cruzeiro, que tem um único reforço para a função de atacante de lado de campo, Luiz Sinisterra, ainda busca por mais um atleta desse setor. Hora de falar sobre Caio Jorge. Eu queria te contar como é que a grande sensação da temporada no Brasil chegou ao Cruzeiro. Ele foi, entre aspas, indicado, sugerido e bancado por 2 dos integrantes do departamento de scout do Cruzeiro. Vou até falar o nome deles, o Felipe e o Rodrigo. Eles analisam o mercado como um todo, jogadores do Brasil, no exterior, enfim, e bateram na tecla de que o Cruzeiro deveria contratar o Caio Jorge. Na oportunidade houve até quem duvidasse, mas pô pessoal, o Caio Jorge não tem se machucado demais, não conseguiu ser titular no Frosinone. A dupla de scouts do Cruzeiro bateu o pé e falou, ó, esse é o jogador, se vocês conseguirem contratá-lo vai dar super certo. Operação para a compra dele junto à Juventus foi de 7 milhões de euros. Hoje, depois da convocação para a seleção brasileira, dá para cravar que ele vale no mínimo 25, 30 milhões de euros, um dos principais atletas do futebol nacional, só 23 anos de idade e convocado por Carlo Ancelotti para a próxima rodada da data FIFA nas eliminatórias da Copa. Caio Jorge, que com a camisa do Cruzeiro em 2025 soma 30 jogos, 18 gols e 5 assistências, é artilheiro do Campeonato Brasileiro e também marcou gol pela primeira vez no Clássico contra o Galo, vitória do Cruzeiro por 2-0 em plena Arena MRV. Acho que seria uma peça bem complementar, né? É exatamente aquele outro ponta que o Cruzeiro está precisando, um cara para jogar do outro lado, ele joga mais ali pela direita, canhoto, e mais com características de um ponta armador. É isso, Caio? É isso, Emerson. Você estava falando sobre jogador do Del Valle que a gente trouxe e no caso não deu muito certo. Vai lembrar lá atrás do Cante Caicedo também, né? Mas assim, o Arroio tá no patamar bem diferente, mas é bem por aí. O Arroio, ele se enquadra dentro de um perfil que o Jardim disse que gostaria de contar, né? Um jogador que trabalha em espaços curtos, e aí a gente fala, claro, pensando que ele é um ponta, mas perfeitamente pode construir o jogo por dentro. Ele tem essa capacidade associativa, né? Tem muito drible, muito arisco, é aquele ponto invertido, né? Um canhoto que joga pelo lado direito, mas também que pode jogar pelo lado esquerdo, pode jogar por dentro. E depois da chegada do Sinisterra, tem espaço para o Cruzeiro contratar um jogador com o perfil do Arroio, né? Um ponta para ser desenvolvido. Ele não está pronto como Sinisterra. É claro que o Cruzeiro está em busca de recuperar o Sinisterra, mas o Sinisterra 100% é um cara que a gente já pode imaginar dando um retorno imediato. O Arroio ainda precisa ser melhor maturado, mas mesmo assim, acho que poderia agregar o Cruzeiro em 2025, porque no profissional do Del Valle já mostrou muito futebol. Se fala muito dele também no Equador sub-20, até no sub-17, mas vale lembrar que o Arroio, em novembro do ano passado, estava sendo convocado pelo BKSS para a seleção principal. Então é um cara que pode estar visando um retorno na América do Sul, até pensando no mesmo caso do Sinisterra, né? Em disputar uma Copa do Mundo por sua seleção. É claro que ele tem mais margem para isso, porque é muito mais jovem, mas o Arroio ainda está no radar. Eu gosto bastante do nome, para ser bem sincero, até tenho uma preferência por ele do que em relação ao Matheus Gonçalves. Eu sei que o Matheus Gonçalves não é mais uma possibilidade, inclusive parece estar até encaminhado para o Al Ahly da Arábia Saudita, mas aí fazendo uma comparação,
O Arroyo, para mim, é mais talentoso do que o Matheus Gonçalves. Acho que a nível profissional mostrou mais também, por Del Valle aí, por seleção. No Besiktas é bem verdade que não aconteceu, mas já teve esse salto competitivo importante, até com menos idade do que o Matheus Gonçalves. Torço muito para dar certo. E faz muito sentido você não só buscar um ponta em desenvolvimento, mas também pelo lado direito, né? Para não chocar com o Sinisterra, porque a gente sabe que o Sinisterra veio para atuar pela esquerda. É o Cruzeiro agora olhando para um ponta pelo outro lado, buscando suprir essas carências e equilibrar o elenco. Acho muito válido. Negociação não é nada simples, porque se trata de um clube turco. A gente sabe que não é fácil se tirar um jogador da Turquia, mas tem a vontade do jogador. Acho que quando duas partes querem muita negociação, no caso o Cruzeiro e o jogador, dá para a gente criar alguma expectativa. Então, vamos torcer. Eu gostaria bastante, e se o Cruzeiro eventualmente fecha o seu mercado com o Arroyo, dá para a gente considerar aí como uma janela bem positiva, acima até do esperado. O Kenny Arroyo é um atleta que vem assim de uma sequência de boas formações do Independente Del Valle, né? O Caramujo fez muito bem em ponderar que o Lautaro Dias não é uma cria da academia do Independente Del Valle. O Arroyo ele surge ali mais ou menos na mesma época, né? Sendo um pouco mais velho do que o Kendry Paz, né? Inclusive os dois chegaram a jogar juntos. O Caio já falou muito bem do atleta e assim é um ponta mais construtor, e o Leonardo Jardim fez questão de falar sobre isso em algum momento da coletiva pós-jogo contra o Internacional, sobre ter um ponta de maior equilíbrio e um ponta mais construtor, o que ele tem com o Wanderson e com o Christian. E aí o Arroyo atua justamente pelo lado direito. Ele é um cara muito forte no 1 contra 1, ele é o cara que tem o bom drible, mas ele também é um cara criativo, que consegue gerar jogadas para os seus companheiros. E aí ele faz muito esse movimento que a gente fala do Christian ali, de sair um pouco da beirada do campo, se posicionar um pouco mais por dentro, deixa mais o corredor lateral para os laterais da sua equipe. De fato, ele acabou, eu acho até que se precipitando nesse movimento de ir ao futebol turco. É um futebol que demanda muito essa questão física, e o Kenny Arroyo é um atleta ainda muito jovem, mas a expectativa é que o Cruzeiro consiga chegar a um denominador comum, né? A gente sabe, o Samuel e o Caio já apontaram como é difícil negociar com clubes turcos. Acho que dinheiro não é um problema para eles, esse é um ponto que acaba dificultando a negociação, mas é torcer para que dê tudo certo, porque acho que é um jogador que casa muito com o estilo de jogo do Cruzeiro e que poderia chegar aqui sem essa obrigação de ser um titular absoluto. Ele poderia trabalhar muito mais como opção ao Christian no primeiro momento. Torcer para que tudo isso caminhe de uma forma positiva e quem sabe aí o Cruzeiro consiga convencer os turcos a negociarem o atleta com o Cruzeiro. Uma aposta válida, né? Pelo potencial do atleta, pela ainda margem que tem de desenvolvimento. O Cruzeiro, ele tem muito o perfil do que o Cruzeiro busca, e tem também aquilo que o próprio Leonardo Jardim falou, né, recentemente, né, de trazer jogadores com características diferentes. Hoje, sendo um jogador que pode atuar como um ponta pela direita, fechando também o corredor por dentro, a questão, acho que sai um pouco desse contexto do estilo de jogo do Christian hoje, né? O Christian nos ajuda muito na parte ofensiva, mas tem grande responsabilidade defensiva, mas não é um cara do 1 contra 1, não é um cara do drible. Ele sabe fazer o bem de aparecer dentro da área, de ser um homem a mais no sistema ofensivo, mas aí falta para ele aquele cacuete do atacante, até porque ele não é atacante, né? Então, acho que tudo isso, quando você olha para, né, uma possibilidade de um jogador jovem para nos ajudar, e tem essas características do 1 contra 1, do drible, da velocidade, e aí acho que caberia muito bem ao Cruzeiro. Volto a dizer, é uma boa aposta, uma aposta jovem, mas que o Cruzeiro tem total capacidade também de lapidar conforme entende ali o Leonardo Jardim, e quer também o Leonardo Jardim, até porque o Cruzeiro agora tem visto aí que o tempo também para as coisas acontecerem com relação ao mercado de transferências vão ficando cada vez mais ajustado, né? E aí é uma espécie de corrida contra o tempo também.